eu sou Rita Castro, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre uma bebida super popular aqui no Brasil, que não é a cerveja. Se você está achando que eu vou falar da cerveja, não é. Eu vou falar hoje sobre a kombucha. Kombucha é uma bebida que tem se tornado muito popular aqui no Brasil, mas ela é a origem dela é na China, e foi ganhando popularidade em vários outros países. Então hoje em dia ela ganhou muito mais popularidade, principalmente pelos seus benefícios para a saúde, né? E algumas pesquisas que vêm sendo publicadas em relação a ela. Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre a kombucha, primeiro porque muita gente tem me pedido lá no Instagram para falar sobre ela. Existem várias marcas hoje no Brasil sendo produzidas e vem sendo vendidas em lojas de produtos naturais. Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas e esclarecer algumas dúvidas em relação à kombucha. Em primeiro lugar, o que é a kombucha? Trata-se de um chá fermentado. Então, que tipo de chá que é utilizado? Então, não existe uma padronização. Se vocês colocarem tanto aqui no YouTube como em várias outras, no Google, se vocês forem procurar, vai ter várias formas diferentes explicando como é feita a fermentação, os tipos de chás também, mas de uma forma geral, o chá utilizado ou é o chá preto ou é o chá verde, tá? E aí utiliza-se o açúcar. Normalmente utiliza-se o açúcar branco, né? E aí de preferência, se for utilizar, que seja o açúcar orgânico ou o açúcar demerara, tá? Por quê? Porque para o processo de fermentação ocorrer, ele precisa da sacarose de uma forma um pouco mais simples para que as bactérias e as leveduras elas consigam quebrar essa sacarose. Então aí é que está o grande X da questão. Então existe, já é vendido comercialmente em alguns lugares, até em alguns sites, que eles chamam de Scooby. Vou colocar aqui o que essa palavra Scooby. Scooby significa colônias simbióticas de bactérias e leveduras, tá? Traduzindo para o português. Essas bactérias e leveduras são específicas para a fermentação da kombucha. E o que ela faz? Ela vai pegar essas moléculas de sacarose, tá? E esse processo de fermentação, que aí vai depender de vários protocolos, vocês vão encontrar, por isso que eu falei, tem vários tipos. Dependendo do tempo de fermentação, essa sacarose, ela vai ser convertida em algumas substâncias, e aí é que tá os benefícios da kombucha. Então, algumas dessas substâncias que passam por esse processo de fermentação, que aí depende da composição dessas bactérias e leveduras, são ácido lático, ácido acético, ácido glicônico ou ácido glicurônico ou glucurônico. Esse grupo de substâncias, eles transformam o açúcar nessas substâncias, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Então quer dizer que a bebida em si tem açúcar? Não. Quando ela é passada por esse processo de fermentação, ela não tem mais o açúcar, dependendo do processo, tá? Por isso que é muito importante avaliar e ser feito de uma forma bastante criteriosa, porque a proporção de açúcar para chá, ela tem que ser muito bem respeitada para que esse processo ocorra de forma adequada, tá? E aí vocês vão encontrar aí na internet várias formas. Eu particularmente não aconselho muito se você não tem habilidade ou não sabe de que se trata, cuidar dessas culturas, né, de bactérias e leveduras, de não fazer em casa, porque corre o risco de contaminação, tem que ter bastante cuidado, tá bom? Então, quais são os reais benefícios da kombucha? Eu vou colocar aqui embaixo também todos os estudos científicos, né, o link dos estudos. A maioria, reforço, são em animais de laboratório e alguns estudos também são de análise da composição da bebida, tá? Então, por isso que os estudos em humanos são muito pequenos. Até alguns estudos de revisão sobre a kombucha têm sido publicados um pouco mais recente, mas assim, as coisas realmente ainda são bastante principiantes nesse aspecto. E aí vamos falar principalmente dos reais benefícios, né? Então, além dessas substâncias que são produzidas no processo de fermentação, a própria bebida em si, por causa das catequinas e os polifenóis presentes no chá, esse processo de fermentação potencializa a atividade antioxidante das substâncias benéficas que já contém no chá, tá? Então tem um estudo muito interessante comparando os chás feitos da infusão normal, sem ser fermentado, comparado com a kombucha. E na kombucha, a atividade antioxidante das catequinas eram maiores do que o chá normal. Então, se alguém perguntar, mas Rita, existe diferença entre tomar o chá normal e a kombucha?
a atividade antioxidante na kombucha vai ser maior do que no chá feito da infusão normal, tá bom? A outra diferença também que presente na kombucha são a concentração de vitaminas do complexo B e de melhor biodisponibilidade, de forma com que ela fique mais fácil de ser absorvida. E além de toda essa sinergia e principalmente dos probióticos, né, da atividade probiótica que essa bebida contém. Que aí vem o nosso primeiro benefício para a saúde em relação à kombucha, que é para a saúde intestinal. A saúde intestinal justamente por manter esse equilíbrio da nossa microbiota, né, e principalmente ela ter a capacidade de melhorar a produção das bactérias benéficas e diminuir a proliferação de bactérias maléficas. Inclusive ela tem uma ação também antimicrobiana, inclusive para as pessoas que têm candidíase. O segundo principal benefício da kombucha é em relação à atividade de detoxificação. Ela tem uma atividade que melhora o processo de detoxificação hepática, porque o ácido glucurônico ou glicurônico, ela faz parte desse ajuste, né? Ela faz parte dessa reação de glucoronidação que acontece lá no processo de detoxificação de fase 2. E isso é um dos processos em que ele vai se ligar a toxinas, a xenobióticos, a várias substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, e ela vai se ligar a essas moléculas para que ela seja de fato eliminada do nosso organismo. Então, por isso que ela potencializa as enzimas de fase 2 de detoxificação. A outra ação detoxificante importante é por causa da presença de ácido málico. Vou colocar aqui também, ácido málico. O ácido málico ele se liga a metais pesados, então isso também facilita o processo de eliminação de metais tóxicos e isso também ajuda no processo de detoxificação e para a saúde hepática. Então, além da saúde intestinal, a saúde hepática também é bastante melhorada aí com o consumo da kombucha. O terceiro benefício da kombucha aí já vem mais uns estudos experimentais, é que para a saúde cardiovascular também ele é interessante, auxiliando na redução dos níveis de colesterol e também auxiliando toda nessa questão até da absorção de determinadas gorduras. Ele faz modulação da lipase pancreática, então isso também facilita para que a gente não absorva principalmente os ácidos graxos livres, e aí isso também tem ação importante para a saúde cardiovascular. A quarta ação da kombucha seria também efeito antidiabético. Quinto benefício, né, também falado em relação à kombucha, é em relação à sua propriedade anti-câncer, né, e anti-inflamatória. Então, pelo fato dela ter essa atividade antioxidante, então prevenir os danos, conseguir eliminar as toxinas, então, de forma secundária, acaba tendo também esse processo aí de regulação, incluindo na prevenção do câncer, tá? Embora, né, repito, que esses estudos, eles são ainda em animais, então a gente precisa acompanhar aí essa evolução das pesquisas com a kombucha, mas ela é uma bebida super deliciosa, eu particularmente adoro, tenho utilizado bastante, principalmente para essa questão da saúde intestinal, para os indivíduos que não gostam mesmo de beber chá, ela é uma bebida bastante refrescante, dependendo da marcação de vários sabores, enfim, ela é uma bebida bastante que pode ser utilizada. Mas com cuidado também em relação à quantidade, então uma garrafinha dessa por dia já está bem suficiente de se fazer o consumo e de ter os benefícios. O excesso dela, ela é uma bebida realmente ácida, então algumas pessoas podem sentir alguns desconfortos. A outra questão que eu já mencionei no início do vídeo é em relação aos cuidados, então justamente por ela conter, né, bactérias e leveduras, a gente tem que ter bastante cuidado com a manipulação, então muito cuidado como ela é feita, o tempo de fermentação, enfim, várias coisas têm que ser levadas em consideração para você escolher uma boa kombucha. E a outra razão, que é uma dúvida também que muita gente me pergunta, se contém a cafeína. Então tem um estudo que eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo, é que a partir do 7º dia de fermentação da kombucha, a cafeína ela é diminuída em até 40%. Então, alguns indivíduos que não são muito sensíveis podem fazer o uso dela à tarde, por exemplo, sem nenhum problema. Mas para os indivíduos muito, muito sensíveis, e dependendo do tempo que a bebida foi fermentada, a cafeína ali do chá preto ou do chá verde vai conter ali um pouquinho, então precisa ter um pouco de cuidado também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo da kombucha, espero que novos estudos saiam para que a gente possa comentar aqui no canal, mas eu acredito bastante que ela é muito promissora, mas
levando esses cuidados de procedência e a manipulação dela, tá bom? Então curtam, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!